Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui para dar continuidade, ao estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez agradecemos a essa casa, agradecemos ao MAP por nos proporcionar essa oportunidade, por levar a todos vocês mais essa obra da codificação. Todas as perguntas, todas as dúvidas, todos os esclarecimentos que vocês necessitarem, vocês podem usar os nossos contatos, que é contato@map.org.br, ou então no Facebook, que é o MAP_oficial, tá? Mais uma vez agradecemos, Vamos para dar início aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Vamos fazer a nossa prece de inicial. Mestre Jesus, amigos espirituais e, acima de tudo, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui. Te pedimos, Mestre, te pedimos, amigos, que nos envolvam na tua luz de sabedoria, na tua luz de esclarecimento, para que possamos ter a felicidade de levar a todos esses irmãos essas mensagens, esses esclarecimentos dos nossos amigos espirituais. Te pedimos, Pai, que a tua mão esteja estendida sobre todos nós encarnados e desencarnados, para que possamos ter essa caminhada com mais certeza, com mais segurança, com mais sabedoria. Meu Pai, te agradecemos e te pedimos sempre, porque assim vamos necessitar sempre da tua proteção, do teu amparo e do teu carinho. Que a tua paz e o teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Célia, vamos dar continuidade, Vamos. Nós paramos no nosso último encontro na pergunta número 9, E vamos dar início, então, agora à pergunta número 10, que exatamente vai nos falar sobre atributos da divindade. Pois é, a gente cisma de querer, o Kardec insiste que nós temos que conhecer, Atributos da divindade, Então vamos lá. Então a pergunta é a seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A gente não compreende a nossa. A gente não se entende, não nos compreendemos, E eles nos respondem assim: não. É um sentido que lhes falta. É evidente que nós, como você disse, a gente temos dificuldade em nos entendermos. Como nós vamos entender essa natureza a divina. Natureza íntima de Deus. Íntima. Então, não temos ainda essa condição. Mas não é para desanimar, né, Célia? Não, claro que não. Nós estamos a caminho. Hoje a gente já consegue entender um pouco melhor algumas coisas que antes a gente não entendia. Antes a gente repelia esses ensinamentos. Hoje a gente já faz um esforço para entender. Essa caminhada, esse amadurecimento que vem para nós através dessas reencarnações, vai fazer com que a gente tenha esse amadurecimento e que a gente venha um dia a entender. Não sei se exatamente essa natureza íntima de Deus, não sei. Mas nós vamos ter uma ideia melhor de Deus. Com certeza. Com certeza. Isso aí somente a nossa evolução que vai permitir. Então, a questão 11. Será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? Os espíritos respondem: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria
e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. O caminho é esse, né? É nos desvilenciar da matéria. E o que nos nos diz aperfeiçoar. aqui, né? Porque a matéria, ela nos obscurece. Obscurece. Ela nos obscurece. A gente sabe que nascemos nu, sem nada trazer. E vamos retornar também sem nada levar. Sem nada. Mas aqui a gente quer acumular. Quer acumular. Né? Desnecessariamente. Não que não seja importante, evidentemente, né, Célia? A gente sabe, não vamos aqui condenar as coisas materiais. Estamos encarnados. Então precisamos das coisas materiais para vivermos, mas sem excessos. Sem excesso. Né? O excesso é que é o problema. Né? A gente se torna escravo dessa materialidade. Então, por isso que ela nos obscurece. Porque se a gente for parar para pensar, Nivaldo, o necessário nós sempre vamos ter. Sempre temos. Né? Não vai nos faltar. O necessário não vai nos faltar. Mas a gente começa a duvidar. Não, peraí. A gente não quer vai que... A gente não quer o necessário, não. A gente quer um pouquinho mais, porque é o que você falou. Vai que, então eu não quero eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4. Quando eu tenho 4, eu quero 5. E a gente vai nessa condição desenfreada de ter. A gente substitui o ser pelo ter. É essa obscuridade que os espíritos falam. É essa obscuridade que ele nos alerta. Então, quando a gente se livrar dessa obscuridade e atingirmos um grau de perfeição maior, a gente vai compreender e vai ter se aproximado. Aproximado, não é estar do lado dele, não. Aproximado. Aí tem uma notinha de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cuja imperfeição lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora seja incompleta. Sim, mas aí ele já vai estar um pouco mais liberado dessa... Mais desenvolvido esse senso moral. E a gente vê que tudo passa pela moralidade, né? Nada passa pela aquisição, nada passa só pela intelectualidade. Né? E aí vai ter uma ideia. Então ele faz da divindade uma ideia mais justa. Porque no início ele achava que não tinha necessidade. A pergunta número 12, Kardec formula assim: apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? E aí eles nos respondem: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrever pelo pensamento. O que ele quis dizer com isso? É preciso que a gente se afaste um pouco dessa nossa materialidade, né, Célia? Porque obscurece, né? Ele disse lá. Nos deixa assim, sem perceber o espiritual. Então, só depois que nós conseguirmos esse afastamento, como eles nos colocam, é que a gente vai poder, devagar, ter acesso a algumas dessas
perfeições de Deus, né? Pois é. Não todas, mas alguma coisa a gente vai ter acesso, sim. E é o que os espíritos falam, à medida que se eleva acima da matéria. Ou seja, a hora que nós compreendermos que o importante somos nós e não a matéria, que o divino somos nós e não a matéria, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Célia, o espírito é o imortal. Pois é, a matéria é... A matéria, o Nivaldo hoje, a Célia, vai estar hoje. Amanhã vai estar uma outra personalidade aqui. Mas o espírito é o mesmo. Este é imortal. Esse é imortal. E é esse que precisa ser cuidado. É esse que tem que ser levado. Esse é que tem que ser levado, né? Porque a gente tem muita preocupação com esse corpo físico nosso, Nos né? preocupamos, né, ainda. Agora, com o espírito, a gente faz vista grossa para muita coisa. O alimento, a gente não sequer pensa no alimento Não nos dele, preocupamos, né? Cuidamos do nosso corpo. O Haroldo tem uma fala que ele diz assim, né? Nós escovamos os dentes, nós tomamos café da manhã, a gente faz o nosso asseio, a gente vai para a academia, a gente cuida do nosso corpo físico, toma banho. Mas e como a gente está cuidando do espírito? Do espírito? Esse imortal. Esse que é imortal. Eterno. E aí? Como a gente está cuidando desse espírito? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né, Célia? Cada um tem que buscar a sua resposta. Não vamos aqui dar nenhuma receita de bolo. Até porque não tem, né? Não tem. Até porque não tem. Mas é preciso que a gente comece a perceber o que eu estou fazendo com o meu corpo espiritual. Porque o corpo físico, o corpo matéria, não é ele que vai se elevar a Deus. Não. Ele nunca vai ter condições. É o nosso espírito que vai se desprender dessa matéria, que vai não ter tanta importância, não vai se envolver tanto com essa matéria, e aí vai poder se aproximar, né? A 13. Quando dizemos, Kardec perguntando, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Ou seja, a gente acha que ser isso aqui já são os atributos de Deus. Tudo que precisávamos, né? Aí os espíritos nos respondem. Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Né? E olha que Kardec pergunta, né? O que para a gente seria a abrangência de tudo, né? Ele fala num ser eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, né? Mas mesmo assim nos falta entendimento para definirmos Deus. E tem nossa pobreza, né? De linguagem, de pensamento. E quando ele diz assim, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente.
Então, Deus é isso tudo e mais alguma coisa. Isso tudo em grau supremo. Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, em grau supremo. Supremo. Né? E tem uma nota de Kardec. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Porque Kardec continua, né? E aqui ele é eterno exatamente por causa disso. Ele não foi criado, né? Ele é. Porque se ele tivesse sido criado, teria alguém que criou. Então seria mais do que ele, né? E teria saído ou isso, ou então teria saído do nada. Como nada não existe. Nada é nada. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, que leis que regem o universo não teriam nenhuma, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. As leis de Deus, elas são. Vai ser aqui e em todo o planeta, em todo o universo. As leis de Deus é para o universo. Para o universo. Para todos os mundos. Nós temos as nossas leis, né? Que os homens criam, que mudam toda hora, né? Muda. Leis que pegam, leis que não pegam. Mas as leis de Deus são únicas. E é para o universo. Para o universo. Não é só para nós aqui. Esse livro que nós estamos estudando aqui, quando nós, o dia que nós atingirmos etapas superiores, é esse livro. É ele que nós vamos estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito provavelmente, né, Célia, com outro aprofundamento, outro porque a nossa visão. Porque aí a gente já vai estar um pouco mais amadurecido. Mas o livro é o mesmo. O livro é o mesmo. O sentido, o olhar que nós vamos ter pode ser outro, mas o livro é o mesmo. Porque lembra que perguntavam ao Chico assim, Chico, qual é a novidade? É o Evangelho. Ou seja, a novidade vai ser sempre. Ele é imaterial. Isso é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, ele é imaterial. Porque ele não é matéria, né? Se ele fosse matéria, ele estaria sujeito a essas transformações. E ele é imutável. Único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. A gente aqui bota duas pessoas no comando de determinada coisa. Não vai dar. A divergência vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a mesma coisa aconteceria aqui. Então ele é único. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras do outro Deus. Então, o onipotente é só ele. Ele faz, ele se responsabiliza, ele assume. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nos menores como nas maiores coisas.
E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Porque quantas vezes, né, a gente fala assim, mas Deus não é bom, não. Né? Porque a gente esquece, a gente não tem condições, né? A gente esquece não, porque esquecer é alguma coisa que a gente lembrou e que agora não lembra, né? Mas a gente não sabe dessa bondade e dessa justiça. A gente coloca as nossas vontades, os nossos desejos nessa... E aí a gente faz essa comparação e aí nós achamos que Deus não é bom. Deus fez algumas coisas ou deixou que acontecesse algumas coisas que nós vamos achar que Deus não é bom. Né? Vamos ter ilusoriamente esse entendimento. Vamos à pergunta de número 14 e agora nós vamos entrar no assunto panteísmo. E Kardec pergunta assim aos espíritos: Deus é um ser distinto ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Então, Kardec está perguntando se Deus é um ser único, distinto, ou se ele é toda esse conjunto, né, de forças. Né? E eles nos respondem: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Claro. Se junta essas forças e resulta em Deus, então Deus não existe. Ele é o efeito, né? E não a causa são essas forças. Então, se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhoso, porque acreditarias saber e, na realidade, nada sabeis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas. Tendes coisas superficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossa própria imperfeição, a fim de vos livrardes dela. Isso ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então ele está dizendo para nós que a gente tem coisas mais importantes para nos preocuparmos com as nossas más inclinações, em nos melhorarmos, do que ficarmos querer saber dessa inteligência do universo de Deus. Como ele é formado, como Deus, qual é a essência de Deus. Não temos ainda. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Nenhum. Vamos ficar aqui trocando figurinhas que não vai resolver nada. Se nós nos permitirmos, tentarmos nos melhorar um pouquinho que seja, vai ser muito mais produtivo para nós. É o que eles nos dizem. Até porque, Nivaldo, Deus é Deus. A melhoria que nós é que temos que ele alcançar. Não vai piorar nem vai melhorar, sabe? Se a gente estudar, fizermos esse levantamento, sabe? Não vai. Então a gente fica querendo se envolver com coisas, primeiro, que a gente não compreende. Segundo, a gente não compreende porque não tem condições de compreender. Nós não temos ainda essa capacidade de compreensão. Quer dizer, e a gente se envolve nisso e esquece da gente, da nossa melhoria. Do nosso crescimento, né? Que é o objetivo de estarmos aqui reencarnados, né, Célia? Aí os espíritos dizem assim: estudai as vossas imperfeições. Cada um de nós olha para dentro. Vamos ver as nossas imperfeições, porque são muitas. Que nós precisamos melhorar, né?
né? O que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. O pior de tudo é que é impenetrável. Nem que a gente tente, vamos conseguir. Nem que a gente tente, vamos conseguir. Mas a gente fica ali, né? Marcando passo. A 15ª. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? Resposta dos espíritos. Não podendo fazer-se de Deus, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Essa é a nossa pretensão. Já que eu não posso ser ele... Eu quero ser uma parte, né? Eu quero ser uma parte. Quero ser aqui um Deus em miniatura. E a gente esquece que a gente tem o DNA dele. Né? A gente é a criação dele. Ele habita dentro da gente, mas a gente fica procurando de uma outra maneira. De uma outra maneira. E a gente lembra, né, Célia, que Jesus nos disse, né, que um dia nós faríamos tudo o que ele fez e muito mais, né? Muito mais. Isso para que a gente tenha a certeza dessa nossa condição de ascensão. De ascensão. Né? Nós vamos ser deuses, né? Vós sois deuses. Ele nos declarou isso. Jesus nos disse isso. Vós sois deuses, né? Mas que a gente não se impressione com isso e já queremos agora atingir esse ponto de Deus. Tem todo esse caminho para precisamos, por enquanto, cuidarmos dessas nossas próprias imperfeições. Né? Você leu a 15, né? 15. Vamos ler a 16, então. Kardec pergunta assim: aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar demonstração de algum dos atributos de Deus? Sendo infinito os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito? Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte? Estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente? Que podeis que se pode opor a este raciocínio? Quer dizer, Kardec traz um raciocínio e os espíritos, então, vai trazer a seguinte resposta: a razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-se o absurdo. E aí, em seguida, vem uma nota de Kardec, né? Nós vamos ler. Esta doutrina, porque ele pergunta da doutrina espírita, né? Essa nossa doutrina, né? Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Então, Kardec fala assim: esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essencial da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem rebaixá-lo
em nosso entendimento. E nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E é este sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecanismo que se criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Eu acho que fica bem claro aqui principalmente nesse final, né? Esse entendimento que muitas das vezes nós fazemos, né, de confundir a obra pelo Criador, né? Célia, agora a gente começaria o capítulo 2, né? Os que professam essa doutrina, na pergunta 16, é o panteísmo, é isso? É o panteísmo. Aí o panteísmo é a crença em vários deuses, né? É a crença em vários deuses, né, Célia? Uhum. E aí vem lá essa resposta dos espíritos, e para o nosso esclarecimento, lá na pergunta 13, quando Kardec menciona um por um os atributos de Deus, nos esclarece isso, né? Não tem como duas divindades regendo ao mesmo tempo. Uma vai ser melhor do que a outra. A gente vai adorar mais uma do que a outra, né? E aí a gente vai para o capítulo 2, os elementos do universo. Vai dar tempo? Dá, né? Vamos ler pelo menos uma pergunta, né? Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Mesmo que semana que vem a gente dá continuidade, a gente volta, né? Isso. Então, o capítulo 2, elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. Pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Imagina se me fosse dado conhecer o meu princípio. Não, né? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então, tem determinadas, principalmente nesses 2 capítulos, tem determinadas coisas que não adianta a gente ficar batendo, insistir, né? Porque a resposta é simples e direta. Não. Nós não temos, mas não, né, Célia? Porque nós não temos ainda condição de saber. Não temos preparo, entendimento, né, suficiente para entender ainda. Seria, voltando ao que você já disse, aquele bebê, a gente querer ensinar alguma coisa de muito científico a uma criança. É uma criança. Então, somos nós. Porque você vê, até a nossa conversa com uma criança é diferente, proporcional, né? Ao entendimento dela. Quantas vezes a gente fala tati-bitati com uma criança, né? Então, a resposta é simples. Não.
Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, ainda coloca neste mundo. Um dia teremos acesso, né? Não é você. A pergunta 18, Kardec formula assim: o homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? Quer dizer, um dia nós vamos ter essa oportunidade de desvendar tudo? E eles nos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são-lhes necessárias faculdades que ele ainda não possui. Então, um dia, tudo nos será permitido saber, mas no momento certo. Mas aí tem como pré-requisito o desenvolvimento dessas faculdades. Das faculdades. Porque não adianta. Porque senão não vai ter cabimento, não tem como a gente querer saber de uma coisa que transcende o meu entendimento. Você vai falar 200 vezes, eu não vou conseguir entender, porque transcende o meu entendimento. Então, o que eles dizem de uma forma aqui clara é isso: calma, um dia você vai saber. E aí a gente volta... Quando estiver preparado. A gente volta lá no Evangelho. Jesus disse, né, que não disse tudo, porque não ia compreender. Não tinha como dizer tudo naquela época, né? Ele não falou em momento algum ali, ele falou na palavra reencarnação, né? Não falou. Não, né? Diretamente não. Não, essa palavra, porque não ia entender. Quando ele se refere ao Nicodemos, ele fala em nascer de novo. Né? E já foi um absurdo para ele. Nicodemos não entendeu. Não entendeu. Rivaldo, eu acho que a gente tem que parar aqui. Sim, Célia, estamos chegando ao final do nosso encontro. Seria importante a gente frisar mais uma vez o nosso contato para perguntas, que é o MAP_oficial, ou pelo e-mail contato@map.org.br. Estamos nos aproximando então ao nosso final de mais um encontro. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para que a gente possa então agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Maria Santíssima e a todos os espíritos amigos, principalmente os espíritos responsáveis por esse nosso encontro. Vamos pedir para que eles nos iluminem sempre, iluminem cada um de vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo. Que para cada um de vocês, essas palavras aqui lidas possam se transformar em bálsamos para o espírito, para o corpo físico, que vocês possam também serem iluminados por esse raio de amor emitido pelo Pai maior. Que Jesus nos abençoe sempre, nos traga sempre essa vontade de crescimento, de estarmos preparados para enfrentarmos essas dificuldades e avançarmos um pouquinho que seja diante de toda essa trama que Deus nos proporcionou. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.